Eu sou António Coimbra, professor jubilado da Faculdade de Medicina do Porto, da mesma cadeira que foi de Abel Salazar, Histologia e Embriologia. E pedem-me para falar da doutora Adelaide Estrada, que foi a sua assistente predileta, que o acompanhou toda a vida e tem várias, a par disso, várias descobertas próprias. A doutora Adelaide Estrada faleceu em 1979. Eu conheci em 75, numa sessão que houve de homenagem a Abel Salazar, logo a seguir à Revolução, e ficámos amigos desde essa altura até ela falecer em 79, que era uma pessoa encantadora, mas já nessa altura afligida por uma notável surdez, e toda a gente a conhecia no Porto e até no país como o braço direito de Abel Salazar, e convidou-a para monitora, digamos assim. Nesse tempo não se chamava monitora, uma aluna, que era Adelaide Estrada, em 1923. Portanto, ela trabalhou esses 3 anos como uma auxiliar de laboratório e fez uns estudos sobre os corpos de Joly e outras formações raras do sangue. E entretanto, como ficou desempregada, porque ele saiu do laboratório, o laboratório ficou praticamente inativo, ela foi feita preparadora do Laboratório Nobre, que era um laboratório muito antigo que existia na Faculdade de Medicina e que servia para fazer as análises clínicas aos doentes das enfermarias que a faculdade tinha no Hospital de Santo António. E ela, portanto, até ele regressar da Casa de Saúde de Barcelos, em 31, ela trabalhou como preparadora do Laboratório Nobre. Em 31, depois de 31 a 35, trabalhou em cheio com Abel Salazar. Mas infelizmente em 35 ele foi demitido, junto com Rodrigues Lapa, com Aurélio Quintanilha e outros professores que eram adversos do Estado Novo. Foi demitido. E ela esteve, portanto, de 1935 até 1941, praticamente distante do laboratório. Mas em 41 houve um ministro que resolveu abrir-lhe um laboratório na Faculdade de Farmácia só para ele fazer a investigação. Um ministro do outro Salazar, o que dá a prova do prestígio que Abel Salazar tinha em todos os meios, não é? E ela então foi para lá e fez então um grande trabalho sobre hematologia clínica, que originou até um livro que tem precisamente este nome: Hematologia Clínica, Ideias e Factos Novos. E foi durante esse período que ela descobriu que o aparelho de Golgi, no leucócito, na célula do sangue, quando o esfregaço sanguíneo é seco a uma temperatura determinada e umidade determinada, o aparelho de Golgi, que é isto, evagina-se, sai da célula. Sai, não se separa, mas evagina. É claro que isto foi uma descoberta importante, porque dizia-se até que o tal aparelho de Golgi, de que havia uma parte que o Salazar chamava para Golgi, que era um artefacto, era um produto dos corantes, não correspondia à matéria viva. Depois, em 1954, nos Estados Unidos, foi demonstrado ao microscópio eletrónico que ele era realmente
um organelo tal como as mitocôndrias, o nucleolo, etc. O nucleolo não digo bem, que esta está no núcleo, mas as mitocôndrias, por exemplo. Um pequeno orgânulo do citoplasma com funções definidas, que hoje se sabe que são a síntese proteica dentro da célula. Nesses períodos que eu disse, em que ela, a que me referi, em que ela esteve separada porque doença do Salazar, ou deixou de frequentar o laboratório, a doença do Salazar e a admissão, nesses períodos ela foi também uma infecciologista, quer dizer, foi trabalhar como assistente no Joaquim Urbano com o professor Ramalhão. Ela publicou o primeiro caso em adulto de um calazar, que é uma doença parasitológica originada por um parasita, a Leishmania. O primeiro caso num adulto em Portugal foi publicado por ela em 1935, junto com Machado Vaz. Fez um vasto trabalho também sobre síndromes meníngeos e o estudo do líquido cefalorraquidiano, não é, das meninges, na meningite tuberculosa, em 1936. Na verdade, Salazar morre em 46, com 57 anos, e ela, a partir daí, deixou de ter um laboratório próprio, deixou de poder funcionar. O laboratório não era dela, não é? Mas deixou de ter um sítio onde podia investigar à vontade. E então montou um laboratório de clínicas, de análises clínicas ali na Rua Formosa, por cima ao pé da confeitaria do Bolhão, lá no segundo andar. E assim foi, praticou como analista laboratorial, até ficar já bastante idosa, não é? E veio a falecer em 79. Mas foi uma figura importante, sem a qual a imensa obra do Abel Salazar não teria sido tudo o que foi se não fosse. Porque ela é que fazia, no capítulo do sangue, praticamente todo o trabalho. Os laboratórios que existiam, quer o Nobre, quer um outro que havia, que era próprio do Hospital de Santo António, trabalhavam na análise da sacarose, do ácido úrico, etc., não é? Portanto, análises químicas, mas trabalhavam pouco nos glóbulos. E ela, enquanto esteve lá na histologia, encarregada de fazer as análises aos doentes da faculdade que estavam nas enfermarias da faculdade no Hospital de Santo António, era ela que se dedicava e que fazia praticamente o que ocorria na época no capítulo dos glóbulos, sobretudo em leucemias, mieloides e linfóides. Pouco depois, claro, isso disseminou-se e passou a haver, em todos os laboratórios se fazem hoje, até são a parte principal das análises que qualquer pessoa faz por rotina, não é? O hemograma, é o estudo dos glóbulos. Mas a princípio era ela quem fazia, porque o Nobre não fazia. E colaborando também num outro aspecto que não dirá muito ao comum das pessoas, mas que é importante, que é as granulações dos leucócitos, não é? Dos glóbulos brancos, são oriundas do Golgi. Aqui temos o Golgi e no promielócito começam a aparecer umas granulações
que depois vão aumentando no metamielócito e depois que são as granulações chamadas azurófilas ou primárias dos glóbulos dos leucócitos, não é? Persistem em pequeno número mesmo no leucócito circulante no sangue. Isto não é só nos precursores da medula óssea. Tive na prática embora eu fosse bastante novo na altura, ela ofereceu-me para o laboratório um autorretrato Abel Salazar, que ainda lá está, e uma enorme coleção separada dos seus trabalhos. Visitei-a várias vezes onde ela morava, na Rua do Bonfim, que estava pejada de quadros enormes de uma fase do Abel Salazar, que ele fazia, os quadros que ocupavam uma parede inteira das escadas, e guardo as melhores relações, porque realmente era uma pessoa simpaticíssima. Pronto, o principal título de glória da Adelaide Estrada foi ser o braço direito de Abel Salazar em todas as suas imensas investigações e descobertas. Fora disso, teve também uma atitude própria, como eu disse, na infecciologia no Hospital Joaquim Urbano, no estudo do Calazar e das meningites. Isto acontecia quando, devido às doenças ou à demissão do Abel Salazar, o laboratório de histologia, onde ela trabalhava com ele, estava fechado. Ora, a cadeira era regida por outros professores, foi regida por Amândio Tavares, por Álvaro Rodrigues, entre outros, e ela, entretanto, trabalhava no Joaquim Urbano, sobretudo nas doenças infecciosas. Mas isso era um período pequeno. O principal foi ela ser o braço direito de Salazar, sobretudo no capítulo do estudo do sangue. E ao trabalho dela deve-se, em grande parte, a publicação do livro da hematologia do Abel Salazar. E é assim.